Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 31 de outubro de 2022, 505 anos da Reforma Protestante do século XVI. É até interessante a gente falar em Reforma Protestante, porque a gente era conhecido como os protestantes, né? Mas perdemos esta característica, perdemos o direito de ser aqueles que protestam e viramos evangélicos. Para mim é uma pena, realmente. Eu prefiro ser um protestante, um cristão. Protestantes, reforma do século XVI. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre a graça, o terceiro ponto da reforma. Já falamos sola Escritura, já falamos solos Christus e hoje vamos falar um pouquinho sobre sola Gratia, sola graça, só a graça. Como este ensino sumiu da igreja. Hoje nós ouvimos algumas expressões, ouvimos algumas frases, ouvimos alguns termos que nos chamam muita atenção. Não é incomum você ouvir assim: você merece, você está recebendo isso, Deus está te dando isso porque você merece. Você já ouviu isso, ou já falou isso, ou já ouviu isso em algum lugar? Não é incomum ouvirmos isso. Você merece. Você é uma pessoa do bem. Você é uma pessoa do bem. Você é uma pessoa boa, né? Só pratica, coisas boas. Então você merece. Isso que Deus está te dando de bom é porque você merece. Como estamos escondendo a graça de Deus? Começar pela salvação, que deixou de ser graça, como a palavra nos ensina, para ser mérito. Fulano merece a salvação. Como é que Deus pode salvar fulano de tal? Ele não merece, ele é muito ruim. Ele não merece. Salvação deixou de ser graça para se tornar mérito, para se tornar escolha. Não é isso? Eu quero ser salvo, eu tenho o livre-arbítrio de querer ser salvo ou de não querer ser salvo. Não é verdade? Deixou de ser graça, a misericordiosa, a multiforme, a bela, a bem-aventurada graça de Deus sobre as nossas vidas para ser mérito. Que tristeza. Que tristeza começar pela salvação. Como você tem ouvido pouco falar nos púlpitos da sua igreja sobre graça. Mas você tem ouvido falar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você tem que ter esse comportamento, você não pode ter esse comportamento para então que Deus te abençoe. Deus não te abençoa mais por graça e por misericórdia, por graça. Maravilhosa graça. Deus não te abençoa mais por graça. Deus te abençoa porque você pratica essas coisas ou não pratica essas coisas. Faz isso ou não faz aquilo. O mérito está em você. O mérito é seu, o mérito é meu, o mérito é nosso. Nós somos, Mas não é isso que a Bíblia nos fala. E eu queria te aconselhar nesse dia a abrir a sua Bíblia e o dicionário bíblico e estudar um pouquinho sobre a graça, a maravilhosa graça de Jesus. Como nos diz o nosso Deus através das palavras do apóstolo Paulo, a multiforme graça de Deus. E é interessante a gente observar porque a sua necessidade é diferente da minha. A minha necessidade é diferente da outra pessoa. Somos diferentes, mas a graça de Deus se manifesta sobre nós e vem sobre nós conforme somos, conforme precisamos. Ela não é igual, ela é multiforme graça. E somos abençoados, somos protegidos, somos ajudados, somos amados, somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. É a graça de Deus que vem sobre a sua vida, que vem sobre a minha vida, que vem sobre a nossa vida.
a maravilhosa graça. E os nossos irmãos reformadores, sabendo quem nós somos e quem nós viríamos a ser 505 anos depois, deixaram para nós então escrito sola gracia, sola gracia, só a graça. Ah, não queira sobre a sua vida a justiça de Deus. Não queira sobre a sua vida os seus méritos, que Deus te pague, que Deus te dê conforme os seus méritos. Não creia e não queira sobre a sua vida desta forma. Mas clame a Deus: Senhor, derrama a graça sobre a minha vida. E como nós cantamos, maravilhosa graça, maior que o meu viver. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Como posso descrever, como posso cantar, como posso anunciar esta maravilhosa graça, a graça de Jesus sobre a minha vida? Começando com a salvação e com todas as coisas que nos são acrescentadas quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Nós temos buscado o reino de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a glória de Deus, para que essas coisas nos sejam acrescentadas. Interessante, não, irmão? Interessante, não, irmã? A gente parar para pensar sobre a bondade, sobre a misericórdia, sobre o carinho, sobre o tratamento que Deus tem para conosco. E tudo isso é fruto de graça. Graça, favor. Graça, favor imerecido. Não está naquilo que você é, naquilo que eu sou, naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós cremos. É na graça de Deus. Favor que eu não mereço e que você não merece e que nós não merecemos. A graça de Deus, maravilhosa graça. E quando nós vamos para a palavra de Deus, e quando nós vamos analisar a graça de Deus dentro daquilo que a Bíblia nos oferece, a gente fica espantado, maravilhado com a graça de Deus nas nossas vidas. E gostaria agora de considerar com você algumas passagens bíblicas maravilhosas, importantes, preciosas para nós, sobre a graça de Deus. E gostaria que você as conferisse em sua Bíblia, que você as analisasse, que você olhasse para elas como se elas estivessem manifestando sobre você, como se elas tivessem sido escritas para você e foram. Tá bom? E vamos falar primeiramente, analisando a Bíblia, vamos falar primeiramente de Noé. Noé, servo do Senhor. E a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Noé não achou mérito, embora ele fosse um servo do Senhor, mas ele achou graça. Está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 8. E quando você vai lá no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 25, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 24 e 25, nos diz: Eis que Abiatar subiu e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok, olha o que disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, se achar eu graças aos olhos do Senhor, se achar eu graça. Noé achou graça e o rei vem aqui e diz: se achar eu graça diante dos olhos do Senhor.
Mas nós não estamos falando assim. Nós, Senhor, eu mereço, eu determino, eu ordeno, eu determino, eu reivindico. Mas o rei disse: se eu achar graça diante dos olhos do Senhor. Assim nós precisamos nos colocar diante de Deus, clamando para a nossa vida e pedindo a Ele que a graça dEle se manifeste sobre nós, porque a graça dEle é melhor do que a vida. É isso que nos diz o salmista no capítulo 63, versículo 3, porque a sua graça é melhor do que a vida. Eu preciso, você precisa da graça de Deus. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de saúde, eu não preciso de família, eu não preciso de emprego. Em primeiro lugar, eu preciso da graça de Deus, porque que adianta você, eu ou qualquer um de nós ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E sabe por que você precisa da graça de Deus? Porque ela é compassiva. A graça de Deus é compassiva, ela é cheia de compaixão. É isso que está escrito lá no Salmo 66, versículo 16. Senhor, pois compassiva é a tua graça. Pois compassiva é a tua graça. Sola graça. O que eu preciso, o que você precisa, o que nós precisamos é da graça de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor dá graça e glória, e bem nenhum sonega. É o que está escrito lá no Salmo 84, versículo 11. Salmo 84, versículo 11, e nós lemos agora. E é exatamente isso que nos diz o Salmo 84, versículo 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. E você vai descobrir, irmão, que a palavra graça, ela aparece na Bíblia mais de 100 vezes, inclusive nos incentivando a sermos gratos a Deus, a render graças a Deus, porque nós recebemos graças, multiforme graça de Deus, e somos convidados então a rendermos graças a Deus. Rendei graças a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças a Deus. E nesse dia, 31 de outubro de 2022, quando nós somos lembrados 505 anos depois da reforma, pelos reformadores, só a graça. Que tanto o receber a graça, quanto que o render a graça, sejam importantes, preciosos, vivos, reais, poderosos em nossa vida. E lembre-se, irmão, eu quero te dizer com muita alegria, mas com muita franqueza, você nem é, nem eu sou, nem um pouquinho bam, merecedor, valoroso, importante. Não, você não é. O que vem sobre a sua vida, o que vem sobre a minha vida, o que vem sobre a nossa vida é a maravilhosa graça de Jesus. Graça. Que Deus assim nos abençoe, para que hoje e sempre venha sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, a graça de Jesus. Amém e amém.